E hoje eu resolvi falar sobre o fato de você não se sentir seguro para dar aulas de dança de salão, né? O que fazer? Então, por que eu considero que a insegurança ela é um obstáculo na nossa vida? Por que eu acredito que a insegurança é uma coisa que não ajuda a gente a dar um passo à frente dentro do caminho da dança? Por várias vezes eu vi pessoas incríveis dançando e trabalhando com dança, sabe? E elas se sentiam muito inseguras sobre o que elas faziam. Por quê? Porque dentro da área da dança não tem uma pessoa que te ateste e fale assim, olha, a partir de hoje, plim, você é um professor, é uma professora de dança de salão. Não existe esse momento na nossa vida que alguém fala assim, a partir de agora você é, sabe? E aí, por não existir esse momento, muitas pessoas ficam esperando que aconteça este momento, sabe? De alguém chegar para você e falar assim, bom, agora que você está bom para dar aulas, eu quero te convidar a dar aulas aqui na minha escola, eu quero te convidar a dar aulas nesse congresso, Isso raramente vai acontecer. E por raramente isso acontecer, muitas vezes as pessoas que ficam esperando isso acontecer não conseguem continuar. Elas acabam por desistir, né, por conta dessa insegurança, porque nem ela mesma confia no que ela está fazendo ali naquele momento, nem ela confia no que realmente é válido para ela, e ela fica numa dúvida tremenda a respeito de dar um passo à frente, se ela deve, se ela não deve dar aula, se o que ela sabe realmente é suficiente, se o que ela aprendeu realmente está certo. As pessoas dentro da dança, elas têm uma mania muito grande de querer saber se as coisas estão certas ou se elas estão erradas. E isso não é necessário, isso não faz necessidade, sabe? De você saber, será que isso realmente que eu estou fazendo está certo? Será que isso realmente está errado? Não existe um certo e um errado dentro da dança. Óbvio, existe o que é bom e o que é ruim. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não existe uma maneira correta de você ensinar, não existe uma maneira correta de se dançar, não existe uma maneira correta de você dar aulas. Você vai buscar a melhor maneira que vai atender o que você acredita ser potente, e você também vai fazer o quê? Você vai buscar os melhores métodos para você ensinar para as pessoas que estão à sua volta, que vai ser a sua realidade. Então não adianta eu sair da minha realidade, né? Hoje eu estou aqui em São Gabriel do Oeste, não sei se vocês conseguem escutar os pássarozinhos que estão cantando aqui do lado de fora. A realidade de dar aula aqui em São Gabriel do Oeste, por exemplo, é muito diferente da realidade de dar aula em Campo Grande. Então eu tenho que me adaptar. Eu preciso me adaptar como professor. Agora, se eu chegar aqui e quiser impor realmente o que eu faço lá em Campo Grande, aqui em São Gabriel do Oeste, necessariamente isso não vai acontecer da melhor maneira. Então, não existe uma pessoa que vai te atestar, falar assim, olha, a partir de hoje você é um professor de dança de salão, uma professora de dança de salão. Não existe, tá? E eu sei que isso gera muita insegurança. Eu sei que isso gera, questionamento sobre o que você está fazendo, o que você não está fazendo, se é bom, se não é, se está no caminho certo, se não está, se você deve continuar, se você não deve continuar. São várias coisas que a gente acaba questionando a nós mesmos se é viável, sabe? Mas o que eu venho te dizer é que não vai existir esse momento que você vai falar, alguém vai chegar para você e falar assim, ó, a partir de hoje você é um professor de dança de salão. Aos poucos, com o seu fazer diário, né, as pessoas vão te conhecendo, você vai sendo reconhecido, vai sendo visto, vai sendo vista, e conforme isso vai acontecendo, você vai sendo chamado para determinadas coisas, e quando você perceber, você já vai estar envolvido dentro desse ramo, e necessariamente não tem algo que fala assim, a partir de agora é. Então, a minha dica para você que quer trabalhar com isso, tentar quebrar um pouco da sua insegurança em realizar algo que você realmente acredita. Mesmo que para você seja uma coisa assim, é muito difícil eu dizer que eu sou bom, é muito difícil. Eu não estou dizendo para você dizer que você é bom, maravilhoso, perfeito, fazendo o que você está fazendo. Continue estudando, continue fazendo, que as coisas vão se modificar. E assim, quem que eu já conheço que já fez esse caminho? A primeira pessoa que eu conheço sou eu.
Eu sou a primeira pessoa que eu conheço, junto das outras pessoas que depois eu acabei conhecendo, né? Mas óbvio, a primeira experiência veio de mim mesmo. E eu sou uma pessoa que comecei a dar aula sem conhecimento nenhum de dança de salão. E eu comecei a dar aula sem conhecimento nenhum, não é porque necessariamente eu queria não saber para ensinar de qualquer jeito. Não, é porque realmente eu aprendia o conteúdo no período da manhã para dar aula no período da noite. Então eu tinha tipo um período de 6 horas mais ou menos para assimilar o que eu aprendi e depois dividir com as pessoas que estavam à minha volta dentro de uma sala de aula. Então não era tão simples. E não só eu, todos os professores em geral do projeto da onde eu vim, que é o projeto de extensão dança de salão da UFMS, a gente aprende a movimentação pouco antes de ensiná-la. Hoje em dia, não, hoje em dia as pessoas já fazem aulas antes, tem mais turmas, tem mais pessoas para interagir, dançar, praticar. Mas no meu período de formação, eu não tinha tantas pessoas para praticar, para trocar ideia, nada. Eu simplesmente eu não tinha conteúdo. E aí o meu professor me ensinava o conteúdo e eu ia lá ensinar para outras pessoas o conteúdo que eu tinha acabado de absorver. E isso era uma coisa a qual me deixava muito inseguro. E aí o que eu fazia para melhorar isso? Eu estudava o máximo que eu podia. Então tem pessoas que elas geralmente, na verdade, as pessoas que começam a trabalhar na área de dança de salão, elas vêm pelo mesmo viés. Então elas começam a dançar e depois elas começam a ensinar porque elas acreditam que está na hora delas começarem a ensinar. Mesmo sem ter uma metodologia clara, mesmo sem ter uma didática pronta, mesmo sem ter experiência, elas tomam por vontade agora. Esse é o momento, acho que agora está na hora de eu começar a fazer alguma coisa com dança de salão. E assim elas começam. Então foi assim com a maioria dos meus amigos, o Sami, o Léo Diniz, a Babi Nogueira. Não, a Babi contou isso no workshop que ela deu aí em Campo Grande, na Luminis. Ela falou assim, olha, eu comecei a dar aula por um convite, eu comecei a acompanhar o professor, e aí o professor ia e tinha vezes que ele faltava, eu tinha que ficar e assumir a turma. Quando eu vi, eu já estava com a turma sozinha, e a partir disso eu me vi professor e continuei. Então, em nenhum momento ela recebeu uma estrelinha na testa falando para ela assim, a partir de agora, Bárbara, você é professora. Então, esse momento, ele acaba que não existe na nossa vida de dança, sabe? Não existe esse reconhecimento. Então, se a gente fica esperando um reconhecimento de alguém para falar para você assim, olha, a partir de agora você vai ser um professor, isso não acontece. Então, isso eu sei porque aconteceu comigo, aconteceu com os professores da minha escola, o Moraes, como eu disse, tem acontecido com a Camila Marques, tem acontecido com o Thiago Viegas, que dá aula na escola, aconteceu com a Rayana. Então, assim, grande parte dos professores, eles se percebem professores em algum momento da vida deles. E aí, quando eles se percebem professores e professoras, eles falam, ok, agora eu preciso buscar informação, preciso me formar, preciso buscar conhecimento, para que eu possa realmente dar um passo à frente, não posso ficar estagnada, não posso... O que eu sei é muito pouco, mas o pouco que eu sei eu quero ensinar para alguém. Então isso faz com que eles busquem, com que eles corram atrás, com que eles queiram saber mais a respeito, com que eles realmente deem valor ao que eles sabem. Eles começam a transformar aquilo que eles achavam que era pouco em muito valoroso. Então é um ponto bem legal. O Anderson me fez uma pergunta assim, não me sinto seguro para cobrar o valor das minhas alunas, o que devo fazer? Ótimo, essa é uma excelente pergunta. Aliás, eu vou falar em breve, daqui a uns dias na minha live, está no meu cronograma. Eu quero falar sobre organização financeira para professores de dança de salão, né? Essas questões de cobrar, não só cobrar, guardar dinheiro também, né? Mas eu vou dar um spoiler para você aqui. Essa questão de você não se sentir seguro para cobrar as suas alunas sobre as suas aulas. Eu vou trazer alguns elementos para você raciocinar junto comigo, tá bom? Se você parar para pensar o quanto você já pagou em aulas, o quanto você já pagou em cursos, o quanto você já pagou em viagens, o quanto você já gastou com roupa, com sapato, com apresentação, com workshop, com espetáculo,
o quanto você já investiu na sua dança, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que foi muito dinheiro. E aí quando você fala dinheiro por dinheiro, você começa a pensar assim, ok, tá na hora de eu começar a recuperar o meu dinheiro. Eu não posso só viver de investimento, eu preciso começar a viver de dança. Então, qual é a minha dica para você começar a cobrar? Você já tem uma noção do quanto você já investiu nisso. Você tem uma noção de como o mercado está. E você, no seu caso, que está começando agora, você já tem o patamar de outras pessoas à sua volta que cobram muito mais caro para fazer um personal, para fazer uma aula com você particular. Então, o objetivo é você levantar os seus custos. Por exemplo, você vai dar aula particular. Então, eu vou dar uma aula, vai ser na casa da minha aluna, né? Vamos colocar essa situação. Qual é o seu custo de transporte? O seu custo de transporte vai ser, se você for de ônibus, R$10. Se você for de carro, R$20. Então, o meu transporte eu tenho que pagar. Qual é o custo do meu lanche ou da minha alimentação? É tanto. Qual é o custo da minha aula, do meu investimento? Eu quero recuperar por mês R$20. Então, se eu vou recuperar por mês R$20, por aula R$20, eu quero recuperar do meu custo, ou R$15, você soma. Então, meu custo de transporte é R$20, porque eu vou de carro. Eu quero recuperar por aula que eu dou R$15, então você ficou R$35, mais uns R$5 para eu tomar um suco ou algum imprevisto que aconteça, que eu precisa ter. Já deu o que? R$40 agora. E aí a minha dica sempre é: coloque 30% em cima deste valor, certo? Então você colocando 30% em cima desse valor, 30% de R$40 vai dar 4, 8, 12. Então você vai cobrar R$52 pela sua aula. Essa é a melhor forma de você cobrar suas aulas. Por quê? Porque você sabe exatamente pelo que você está cobrando. Você sabe exatamente o valor do seu trabalho. O valor do meu trabalho infere no dinheiro do meu transporte, na recuperação do meu dinheiro investido e nos 30% que eu preciso começar a lucrar em cima do meu trabalho. Então, hoje, um valor de uma aula sua, por exemplo, para você ir até a sua aluna, poderia ser de R$52. É só uma suposição, tá? Porque só você sabe me dizer o quanto você já investiu de dinheiro, entendeu? Em quanto tempo você quer reconquistar esse dinheiro de volta para você, o quanto você vai gastar de deslocamento, entendeu? E o quanto você acredita que, em quanto tempo você acredita que você quer reconquistar tudo isso que você já investiu de volta. Mas a minha dica é, quando você colocar o seu custo mais o seu custo de transporte ou de lanche ou qualquer coisa que você precise ter para essa aula, mais o valor do seu investimento, você vai chegar num valor, e a minha dica é você colocar 30% em cima desse valor, tá? Vamos supor que você vai levar uma caixinha de som. E aí você comprou essa caixinha de som e ela custou R$1.000. E aí você vai dividir esses R$1.000 por tantas aulas. Então eu quero dividir R$1.000 por 10 aulas. Se você for dividir por 10 aulas, dentro do custo da sua aula, você tem que colocar o valor lá de R$100. Então é R$100 mais o seu transporte, mais algum imprevisto que você tenha, mais os 30%. Então a aula fica cara. Não, eu vou dividir em mais vezes, eu vou dividir em 30 vezes, sabe? E aí vai ficar R$33 a caixinha de som de custo. Então é você somar mais ou menos os seus custos, os seus gastos, e inserir um valor de 30% em cima disso. Para quê? Para que quando o aluno perguntar para você qual é o valor da sua aula, você sabe exatamente o motivo de você estar recebendo aquele valor. Então você sabe defender o valor da sua aula, né? Porque se ele pagar menos, você sabe que você vai estar saindo no prejuízo. Você vai estar deixando de ganhar o dinheiro de alguma maneira. Mas, por exemplo, eu só gasto com transporte e só tive meu valor investido. Eu quero recuperar R$10 por aula. R$10 mais o transporte de R$20 vai estar cobrando R$30 na sua aula. Agora, se o seu aluno falar assim, olha, eu só posso pagar R$15 para você. Você vai falar para ele assim, olha, R$15 eu não pago nem meu transporte. Então eu não consigo aceitar. Então você realmente consegue negociar dentro do valor da sua aula, sabendo
para que serve cada valor, para onde vai cada valor, entendeu? Então eu sei que eu posso negociar com os 30% que eu tenho para receber. Se eu posso ganhar mais, eu vou negociar. Se eu posso tirar da minha parte para eu poder ter o aluno, eu também posso negociar com esse valor. Então, é sempre pensando dessa maneira. Espero ter respondido a sua pergunta, tá? E eu vou voltar aqui para o assunto, então, a respeito de não se sentir seguro para dar aulas, né? Às vezes a gente tem algumas objeções. E, como eu disse anteriormente, a maior objeção que a gente tem é se sentir inseguro em relação a conteúdo, tá? Então, geralmente as pessoas têm muita insegurança em relação ao conteúdo que elas sabem, né? Se ela sabe muito, se ela sabe pouco, se ela vai conseguir dar aula com aquilo que ela sabe. Geralmente o conteúdo é o maior empecilho. Então, a minha dica para você, dentro disso, é você fazer o quê? Você tentar entender o que você tem de conteúdo. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica de como resolver isso, tá? Então você tem que tentar entender o que é conteúdo para você. A segunda objeção que geralmente as pessoas têm em relação a não querer dar aula é o fato de estar sozinha, né? Principalmente a gente trabalha na área de dança de salão. Então, se é uma mulher que está sozinha, ela querer dar aula no lugar de condutora e de conduzida, ou seja, um homem que quer estar sozinho, dar aula no lugar de condutor ou de conduzido. Geralmente, essa é uma segunda insegurança que aparece, uma segunda objeção que aparece nos meus alunos, nos meus professores e bolsistas da escola, porque eles têm medo de estar sozinho, né? Medo por N motivos, né? Mas é o medo de não dar conta, é o medo de não conseguir que a gente está falando, né? E uma terceira objeção que sempre surge dos meus alunos também, em relação a não se sentir seguro para dar aulas de dança de salão, é essa questão de não saber cobrar, né? Essa questão de você não saber quanto você cobra do seu aluno, o quanto que vale a sua aula, porque daí você questiona, poxa, eu já não sei muito, não sei dar aula de condutor e de conduzido, e ainda vou cobrar o valor de uma hora aula qual, sabe? Então são esses pontos que acabam, pegando ali no calcanhar de uma forma ruim. Qual que é a maneira mais errada de você resolver esses 3 problemas que eu coloquei para você? Você ser inseguro e continuar falando para todas as pessoas que estão à sua volta: ah não, eu não vou dar aula porque eu me sinto inseguro, ah não, eu não vou dar aula porque eu me sinto inseguro, eu não estou confiante ainda. Quanto mais você fala isso para você mesmo, mais você se coloca para baixo. E mais as pessoas que estão à sua volta também não confiam em você, porque elas realmente não sabem se vai ser seguro ou não você estar ali dando aula para elas. Elas ficam questionando: será que aquela pessoa é segura? Será que ela não é? Será que ela já está pronta? Porque você já falou tantas vezes que você não está seguro para dar aulas, que as pessoas que estão à sua volta só te enxergam como inseguro e como insegura. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é assim: pare de falar dessa maneira, porque isso não vai te ajudar, entendeu? É uma forma muito errada de você resolver esse problema. A forma muito errada 2 é você achar que você depende de alguém para você trabalhar na dança de salão. Você não depende de ninguém, você depende só de você, entendeu? A gente acredita que, eu não vou começar... Surge uma oportunidade para dar aula, e aí você é convidado para dar uma aula, aí você fala assim: eu não vou pegar essa aula porque eu não me sinto capaz, e também, né, eu vou dar aula sozinho, não vou conseguir. Não. Essa é uma maneira erradíssima. Se surgir uma aula para você e você estiver sozinho, abraça essa oportunidade. É nessa oportunidade que você vai conseguir realmente linkar com as pessoas e trabalhar esse seu lado que está fraco, né? Então, assim, a maneira mais difícil de se fazer é você simplesmente achar que você não consegue dar uma aula de dança de salão sozinho. Só depende de você, tá? E o terceiro ponto também que eu vejo que é muito errado de fazer dentro dessas objeções é quando você não sabe precificar a sua aula, você fala para o aluno assim: ah não, me paga o que você achar por bem, me paga o que você achar melhor. Não, você não pode fazer isso, né? Se você não sabe precificar a sua aula, não peça para o seu aluno dizer qual é o valor do seu trabalho. Então, você precisa realmente de uma mentoria, você precisa realmente de um curso, você precisa de uma pessoa para você trocar informação, porque você não pode simplesmente
achar que ai, por favor, me paga o que você acha melhor. Não, você não pode fazer isso. A pessoa tem que pagar o que é correto. E o que é correto de ser pago é aquele cálculo que eu expliquei para vocês, de você colocar o custo do seu trabalho, né, de deslocamento, transporte ou qualquer outro custo que você tenha, o valor que você quer recuperar, que já foi investido do seu trabalho dentro da sua existência de dança, mais os 30% desse valor. Então, você vai chegar a um valor mínimo para você. E aí você coloca isso como valor, porque você vai saber se defender. Agora, você chegar para o aluno, para a aluna e falar assim, não, me paga o que você acha melhor. Gente, esse é um erro muito grave, isso não pode acontecer de forma alguma, tá bom? Então, assim, qual é a maneira correta de você resolver esses problemas? Qual é a maneira correta de você conseguir resolver essas pendências que a gente colocou, essas 3 pendências, por exemplo, que a gente colocou aqui? A primeira maneira correta de você resolver isso é você pensar no seguinte: eu não tenho conteúdo suficiente hoje. Olha, minha cachorrinha tá latindo um monte. Eu não tenho conteúdo suficiente hoje para dar aulas, eu não me sinto capacitado tecnicamente para dar aulas. Então, você precisa elencar, lembra que eu falei lá atrás, você vai ter que saber o que é capacidade, o que é técnica, o que são passos. Então, você vai ter que elencar todos os passos que você sabe. Elenca lá, por exemplo, eu danço forró, então eu danço o que de forró? 2 e 2, vai e vem, giro de 2 e 2, abertura, chuveirinho, enlace, giro universitário, pezinho com pezinho, enfim, você vai elencando todas as movimentações que você sabe de forró. Agora eu vou elencar de bolero, 2 e 2, vai e vem, saída lateral, pivô, rápido, rápido, lento, chapéu, e aí você vai elencando também. Ah, vou fazer também do samba, 1 em 1, giro lateral de 1 em 1, quadradinho, gancho, cruzado, caminhada, twist, passagem lateral, pula cerca, enfim. Você cria uma lista de tudo que você sabe movimentar, dançando. E aí você vai ver o tanto de conteúdo que você já tem dentro de você. E aí você vai começar a dividir esse conteúdo em aulas. E você começando a dividir esse conteúdo em aulas, você vai começar a perceber que você consegue trabalhar com o aluno durante pelo menos aí uns 4 ou 5 meses tranquilamente com o conteúdo de dança que você já tem, certo? E você conseguindo trabalhar com 4 ou 5 meses o aluno, são 4 ou 5 meses de tempo que você tem para você estudar novas coisas. E assim você se sentir mais capacitado. Então, a ideia é você sempre, sempre, sempre buscar estar se capacitando, mas ao mesmo tempo, não é simplesmente achar que não tem capacidade sobre fazer, mas é você colocar no papel exatamente o que você entende por capacidade, colocar no papel o que você entende por movimentação, colocar ali no papel a quantidade de movimentações que você conhece, em quanto tempo você pretende ensinar essas movimentações. Se você fizer isso, com certeza você vai ter um projeto pedagógico bem grande, bem extenso, e conforme você for se capacitando nesse período que você estiver dando aula, você cada dia vai estar melhor, cada dia você vai se sentir mais seguro, mais segura para você ministrar suas aulas. Ponto 2, se você dá aula sozinho ou sozinha, tá? Isso é muito, muito, muito fácil de resolver. Se você já dança como conduzida ou conduzido, você precisa pegar alguém que é próximo a você, fala assim, treina comigo, eu queria aprender a fazer o papel oposto que eu já sei fazer. E aí você, pensando que você já tem aquela lista, pensando que você já tem a ordem do que você quer trabalhar, você vai chegar lá, olha, eu vou treinar com você bolero. E você é uma pessoa que é conduzida e você sabe ser conduzida no bolero. Agora você vai começar do princípio a conduzir no bolero. Então você vai fazer 2 e 2, você vai fazer vai e vem, você vai fazer abraço, você vai fazer saída lateral, pivô. E você vai fazer tudo isso como uma pessoa que está conduzindo, né? Ou se você é um condutor e já elencou os seus passos, que é o ponto 1 que eu dei dica para vocês, você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa, vai pegar esses passos agora, vai convidar alguém para vir até você e você vai treinar com essa pessoa
a ser conduzida por ela, explicar para ela o que ela tem que fazer para te conduzir, explicar para ela como que você gostaria de se sentir, e ela também pode trocar uma figura com você, sabe? Então, quando existe essa troca dentro do que já é feito na dança de salão, eu estou condutor e eu vou ali e convido uma pessoa que é próxima a mim para treinar como conduzido, isso traz um ganho imenso para mim e resolve um problema grandão. Por quê? Porque eu começo a treinar com alguém que eu conheço, eu começo a treinar com alguém que realmente vai me dar um suporte, vai entender que eu estou num processo de formação. Eu começo a entender o que eu preciso falar e sentir para aquela pessoa que está me conduzindo, para que ela possa me conduzir melhor, e ao mesmo tempo eu começo a sentir como ela me conduz, para que quando eu estiver conduzindo alguém eu possa falar, olha, tenta sentir isso, vai por aqui, porque eu sinto isso quando eu estou sendo conduzido. Então, a melhor dica para mim, para você resolver o problema de você dar aula sozinho, de não ter alguém para dar aula com você, é você treinar os dois lugares. Óbvio, se fortaleça em um dos lugares e aprenda o máximo que você puder do outro lugar. Porque a dança de salão ela é como se fosse uma coisa cíclica. Conforme você vai aprendendo mais línguas, mais fácil fica de você entender. Então, todo mundo fala isso sobre línguas, né? Quanto mais você estuda inglês, mais fácil fica de você aprender um espanhol, que mais fácil fica você aprender um italiano. E aí, conforme você aprende mais língua, mais fácil você fica poliglota, porque você consegue entender mais sobre a estrutura da língua, de falar. Dançar é a mesma coisa. Se você começa a estudar como condutor samba, depois você começa a estudar como condutor bolero, depois começa a estudar tango, você vai ficando mais prático em falar daquela linguagem. E depois, se você começa a estudar como conduzido essas mesmas linguagens, mais poliglota você vai ser da dança. E isso é muito legal de você conseguir entender dentro do seu corpo. E a dica que eu dou para você em relação a você não saber se cobrar é realmente, como eu disse para o Anderson na pergunta dele lá atrás, é você saber qual é o valor das coisas que você está cobrando. Então, em quanto tempo você quer ter o retorno do financeiro que você investiu? Em quanto tempo você quer ter retorno financeiro da caixa de som que você comprou, do tênis que você comprou para você dar aulas? Qual é o valor do seu transporte, da sua casa até a escola, ou da sua casa até a casa do seu aluno? Qual que entende? É nesse lugar que você, sabendo o valor do seu transporte, sabendo o valor da sua alimentação, sabendo o valor do seu investimento e colocando que você quer retornar esse investimento em tanto tempo, você vai saber exatamente o quanto você quer receber por essa aula. E isso vai fazer com que você chegue num preço tipo de R$50 e depois você coloque mais 30% em cima disso, sua aula vai custar R$65. E R$65 é um valor ótimo para o mercado, para quem vai dar uma aula particular. Então, você ter noção de que você vai estar trabalhando para ganhar dinheiro, mas que você não pode querer enriquecer em cima de um aluno. Você vai ter que enriquecer em cima de você trabalhar bastante. Não é porque a dança não dá dinheiro, é porque as pessoas não sabem trabalhar com dança. Eu trabalho com dança e eu ganho meu dinheiro, né? E eu ganho bem para trabalhar com dança, e eu só ganho meu salário de professor. Porque ter uma escola é ter bastante custo, principalmente inicialmente, nos 2, 3 primeiros anos, eu estou no segundo ainda, e além disso abrir uma escola no meio de tudo isso. Mas você saber exatamente o quanto você gasta e o quanto você quer ter de retorno sobre o que você investiu, colocando 30%, ali você vai estar resolvendo todos os seus problemas, tá? Ali você realmente vai estar conseguindo dizer para você mesmo, ok, estou recebendo um valor justo pelo que eu faço. Conforme o tempo for passando, você com certeza vai investir mais. E conforme você for investindo mais, o valor da sua aula também vai aumentar. As coisas também vão ficar diferentes, o custo também vai ficar diferente, entendeu? Então, essas são assim, os 3 pontos que eu vejo mais pertinentes dentro desse assunto de você não se sentir seguro para dar aulas de dança de salão, tá? E eu acredito que uma dica prática que eu gostaria de dar para vocês que estão aí me assistindo, né? Lembrando que essa live ela não fica mais salva, gravada. Eu falo exatamente com você que está aqui. E se você está aqui me ouvindo, é porque você deveria estar aqui me ouvindo. Então,
uma dica que eu dou muito importante para você, dentro dessa questão de você não ter segurança para ministrar as suas aulas de dança de salão, a dica mais básica que eu dou para você iniciar é: coloca tudo no papel. Pega um papel, coloca lá no papel todas as movimentações que você conhece, de papel mesmo, tá, gente? Computador não, papel. Olha só, eu uso papel até hoje, eu faço todos os roteiros das minhas lives escritinha, por quê? Porque quando eu escrevo, eu tiro da minha cabeça e coloco no papel, eu materializo aquilo que eu estou pensando realmente. Então, pega um papel, escreve lá, separa por ritmo, tudo que você sabe dançar de cada ritmo, e aí você vai ter uma noção. Leve em consideração que cada movimento você ensina em torno de uma aula, então você vai saber, esse movimento eu aprendi em uma aula, esse movimento demorou mais, eu aprendi em 1h30, esse movimento foi fácil, eu aprendi em meia aula. E você vai colocar lá o tanto de tempo que você vai conseguir ministrar aulas. Sabendo o tanto de tempo, você vai ter ali em torno de uns 4 ou 5 meses. Aproveita esses 4 ou 5 meses para você treinar com uma outra pessoa, para que você esteja no outro lugar, seja de condutor ou seja de conduzido. E a partir disso, colocando no papel também, você vai ter noção do quê? Do quanto você já está investindo, do quanto você vai precisar investir no transporte, seja de carro, de moto, de ônibus ou do que seja, o quanto você vai estar investindo neste valor, e você colocando esses 30% em cima deste valor, você vai chegar num lugar muito especial. Então a minha dica é: coloque tudo no papel. Colocando no papel você não se perde, você tem realmente a consciência e a ciência da onde você está colocando a sua força, por que você está colocando a sua força, e quando você ganhar de dinheiro, o porquê que está vindo esse dinheiro e da onde ele está vindo e por que ele chegou até você. Aí sim, numa live futura, nós vamos falar de organização financeira por aqui, e aí sim você vai entender como que eu faço, por exemplo, para gerar dinheiro e ao mesmo tempo me manter com dinheiro dentro da área da dança, tá bom? Bom, é isso que eu tinha preparado para falar para vocês que estão aqui hoje. Não sei se alguém que está aqui tem alguma pergunta para me fazer a respeito do tema, a respeito da dança, a respeito de qualquer coisa. Mas enquanto dá uns segundinhos aí para vocês pensarem se vocês têm alguma pergunta a respeito desse tema, eu queria dizer que eu também não me sentia seguro para dar aulas no início da minha vida de dança. Mas eu acho que a gente precisa enfrentar os nossos medos. Vai com medo mesmo, começa. Porque tem gente que é muito boa e também não está indo por medo. E tem gente que nem é tão boa assim e está indo com medo mesmo. E essas pessoas que não são tão boas e estão indo com medo mesmo, elas estão ganhando mercado. Eu sei porque eu estou no mercado e eu conheço muitas pessoas que não são profissionais trabalhando. E elas estão ganhando mercado, e elas estão ganhando dinheiro, um dinheiro que poderia ser seu. Um dinheiro que você poderia estar ganhando porque você sabe o caminho para se profissionalizar. Então, pense e reflita sobre isso e não desista dos seus sonhos, tá bom?